Senhor, Lord, nós te agradecemos pela vida de David. we thank you for David's life. Nós te agradecemos pela palavra que plantaste no coração dele We thank you for this word that you've put in his heart, e que agora, através dele, irás falar a nós. and that now through him you will speak to us. Continua a abençoar a vida dele, Continue to bless his life, da Janete, from Jeanette's life, da família from their e family, dos projetos em que estão envolvidos, and in all the projects that they're involved, pois eles decidiram because they have decided te seguir to follow e levar a tua palavra and to take your word onde quer que passam. where they go. Então, que hoje e nesta manhã, That this morning, that today, os nossos corações our hearts e os nossos ouvidos and our ears estejam prontos, will be alert, abertos open, e receptivos and receptive para ouvir a tua voz. to hear your voice. Afasta todas as distrações Clear away all the e distractions tudo aquilo que possa impedir que fales connosco hoje. and anything that could prevent you from speaking to us. No nome de Jesus te pedimos. And we ask this in Jesus' name. Amém. Amen. Thank you, Mary. God bless you, everyone. Então, Deus abençoe a todos. Have you had a good year? Tiveram um bom ano The past year? no ano passado, The past of the year? The no, past of na the year? passagem do ano. The new year, we're looking forward to be a good one, right? E agora, neste novo ano, nós estamos entusiasmados por tudo aquilo que virá. I am very happy to be able to share with you the Word of God today. Eu estou muito contente de poder estar aqui e partilhar a palavra de Deus convosco. And I was struggling to get it all together for today. Eu tive aqui alguns desafios em conseguir juntar tudo para vos trazer hoje. So, will you please forgive me if I get off the road sometimes, okay? Por isso, perdoem-me se eu de vez em quando sair fora do trilho. I want to start with a question for you. Eu quero começar com uma questão para vocês. And I want you to think of how God has been good to you. E eu quero que comecem por pensar no quão bom Deus tem sido para vocês. Has God been good to you? That's the question. Então a questão é, Deus tem sido bom para ti? Okay. Now, summarize that into a word. Agora sumarizem isso em uma palavra. Am I speaking too loud or this is buzzing? Is this okay? Good, okay. Then summarize it into a word and think of that word. E então sumarizem isso numa palavra e pensem nessa palavra. Now I want you to tell me that word. E agora eu quero que me digam essa palavra. Back there. One word that summarizes how good God has been to you. Anybody back there? Então ali atrás uma pessoa que uma palavra que sumariza aquilo, o quão bom Deus tem sido para ti. Gratitude. Gratitude, okay. So, God has been good to you and you are great and you are thankful for that, right? Então Deus tem sido bom para ti e tu és grata por isso, certo? Is that how it is? It's different. É isso? Okay, Sim. good. Somebody here. Uma pessoa aqui? Emma. Emma. Oh, Emma. Emma Always. is the lady. Oh, Emma is the lady. Okay, I'm sorry. So, how has been God good to you in one word? Friendship. Okay, friendship. Amizade. Okay, we're getting the idea. Up here, anybody? Aqui. Love. We have love twice. Okay, twice. Good. You As are duas pessoas disseram amor. peace. Paz. Peace. Wonderful. Somebody else in the middle there, back there. Faithfulness. Fidelidade. Anybody else? Health. Saúde. Mercy. Misericórdia. Protection. Proteção. So, we all agree God has been good to us. Então todos nós concordamos que Deus tem sido bom para nós. Can we stay there? Então, Okay? sim. Good. Now,
why do I want to speak on a true concept of God? Então, por que é que eu quero falar no verdadeiro conceito, ou no conceito verdadeiro de Deus? Because according to the concept of God we have, Então, porque de acordo com o conceito do Deus que nós temos, is how we see other people, é assim que nós vemos outras pessoas, how we see ourselves, é como nós nos vemos a nós próprios, and how we relate to God. e é assim que nós nos relacionamos com Deus. So, can a first impression help us to get a concept of a person? Uma primeira impressão ajuda-nos a criar um conceito de uma pessoa. First impression. A primeira impressão It may help us, it may not. pode até nos ajudar, ou às vezes não. Could be the right impression or could be the wrong impression. Pode ser a impressão correta, mas também pode ser uma impressão má ou incorreta. To be able to have a good concept of a person, Então, para podermos ter um conceito verdadeiro de uma pessoa, we need to know the person. nós temos que conhecer a pessoa. We need to be able to understand how they think. Nós temos que ter a capacidade de perceber como é que eles pensam, We need to understand why they do what they do. compreender porque é que eles fazem o que fazem, And in many occasions, to be able to really understand somebody, e em muitas ocasiões, para podermos realmente compreender uma pessoa, we need to know their history. nós temos que conhecer a sua história. So I would even question how many of us we really know each other. Então eu questionaria ainda quantos de nós conhecem-se realmente uns aos outros. There is people that spend lots of time together and they really don't know each other. Existem pessoas que passam muito tempo juntos e na verdade não se conhecem. If we bring that to God, how much time have we spent in church? E se nós trouxermos isto numa visão de Deus, quanto tempo nós já passamos na igreja? How long have we been reading the Bible? Há quanto tempo nós temos lido a Bíblia? To how many people have we told about God? A quantas pessoas nós já falámos sobre Deus? But we really don't know Him. Mas na verdade nós não o conhecemos. We really don't know who He is. E nós não conhecemos quem Ele é na realidade. To be able to let somebody know me, Então, para que alguém me possa conhecer, I have to be humble. eu tenho que ser humilde. Because I have to let him know who I am truly. Porque eu tenho que me dar a conhecer de verdade a essa pessoa e deixar que essa pessoa me conheça. And so, humility Então, esta humildade is not downplaying myself. não é me menosprezar, Tampoco, it's not either speaking too much of myself or more than what I really am. mas também não é me colocar num patamar superior acima daquilo que realmente sou. The best definition of humility is A melhor definição de humildade é to be known for who you really are. ser conhecido por aquilo que realmente és. Because many times we could be letting people know someone we really are not. Porque às vezes nós podemos dar a conhecer uma pessoa que nós na verdade não somos. And that is not honest. E isso não é honesto. And couples that have been together for a long time may understand this a bit better. E casais que estão juntos há muito tempo podem compreender isto ainda melhor. I am glad to be married for 33 years to the same wife. Eu estou feliz por poder estar casado com a mesma esposa durante 33 anos Who's been making me very happy. e que me faz uma pessoa muito feliz. Now, the Apostle Paul in the Bible, Então, o apóstolo Paulo, na Bíblia, in Romans 11:33 to 35,
em Romanos 11, 33 ao 35, gives us a concept of how he sees God. dá-nos aqui um conceito da forma como ele vê Deus. Would you read it in Portuguese? And it is written here in English. Ok? Eu vou ler em português então, e está aqui escrito em inglês. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Paul asks, who knows the mind of God? Paulo pergunta, quem conhece a mente do Senhor? Who has been his counselor? Ou quem é que foi o seu conselheiro? Who has first given to God that may ask for it now? Quem é que primeiro deu a Deus para que ele depois pedisse para ser recompensado? And there is much to speak about these verses, and I'm not going to get into it right now. Existe muito para falar sobre estes versículos, mas eu não vou entrar nisto hoje. But to keep on the theme of a concept of God, Mas para nos mantermos aqui no tema, que é o conceito de Deus, Paul shows us that no one has been greater than God, Paulo mostra-nos que ninguém foi maior do que Deus, knows more than God, que saiba mais do que Deus, to be able to be greater than God. para que tenha capacidade de ser ainda maior que Deus. No one. Ninguém. Okay, that is a concept there that Paul is giving us of who God is. Isto é um conceito que Paulo nos traz de quem Deus é. And I would summarize it like this. E eu vou sumarizar desta forma. In these verses, Nestes versículos, Paul is telling us Paulo nos está a dizer, God is so great ele está-nos a dizer que Deus é tão grande that no one else can compete with him. que ninguém pode competir com ele. That is the concept we can bring out of these verses to understand who God is. E isto é um conceito que nós podemos trazer destes versículos para compreendermos quem Deus é. Now, can we get a real concept of such a great God? Então, será que nós podemos retirar aqui este conceito de um Deus que é assim tão grande? How can we obtain understanding and perspective we need to have a real, true concept of who God is? Então, como é que nós podemos absorver esta compreensão e esta perspectiva que nós precisamos ter para perceber verdadeiramente o conceito de Deus? And I bring this to you because that has been the struggle I always find whenever I share the gospel with someone. E eu partilho isto contigo porque é talvez o maior desafio que eu tenho quando partilho sobre o Evangelho com alguém. I've been sharing the gospel in the streets since I was 17 years old. Eu já partilho o Evangelho nas ruas desde que eu tinha 17 anos. And thank God I've been in about 35 countries doing that. E graças a Deus eu já estive em mais de 35 países fazendo exatamente isto. But in all of the cases, Mas em todos os casos, if I can summarize into one thing, se eu conseguir sumarizar em uma coisa, is what they think about God, é que aquilo que eles pensam sobre Deus, how they think of God, a forma como eles pensam de Deus, the concept they have of God, o conceito que eles têm de Deus, will help them to get closer to God or to go away from Him. é o que lhes irá ajudar a aproximarem-se de Deus ou a afastarem-se dele. So my work as an evangelist has been Então, o meu trabalho como evangelista to get him closer, one chair closer to the front. é trazê-los uma cadeira de cada vez mais próximos. I met lots of people in many places, Eu conheci muita gente em muitos lugares and I have seen where they are in the relationship with God, how far away may be from Him.
E eu vi o quão afastados eles estão e o relacionamento que têm com Deus, or how close they are to Him, ou o quão próximos eles se encontravam. but they haven't made a decision to follow Jesus. Mas eles não tinham ainda tomado a decisão de seguir a Jesus. Many times we think we need to have somebody decide for Jesus now. E às vezes nós pensamos que temos que ter alguém que decida seguir a Jesus neste momento, agora. I made that mistake many times. E eu fiz, ou cometi esse erro muitas vezes. Our work in telling somebody else about God O nosso trabalho em falar a alguém sobre Deus is to bring him a chair closer to the front. é trazê-los uma cadeira de cada vez mais próximos. That's all. É só isso. The rest God will do. O resto, Deus irá fazer. Some people will run from the door to the front and fall on their knees. Poderão haver pessoas que saem de lá de trás da porta e virem correr cá para a frente e suprirem as suas necessidades And repent of their sin, e arrependerem-se dos seus pecados, as we all have done. tal como todos nós já o fizemos. Some others will just come and sit at the back chair. E alguns poderão vir e sentar-se na cadeira lá de trás. And that's all we can do. E é tudo o que nós podemos fazer. Because of the concept we have, we need to be growing in understanding who God is. Por causa do conceito que nós temos que ir crescendo na nossa compreensão de quem Deus é. To be able to eventually Para give our que, lives to Him. para que eventualmente possamos dar as nossas vidas a Ele. So, is it possible to have a real, well-based and clear concept of God? Então, será possível ter um conceito real e claro de quem Deus é? Of such a great God? De um Deus tão grande? The answer is yes. A resposta é sim. So you don't struggle with that. Então, não irão ter dificuldade com isso. There was one person, or there is one person in the Bible that asked God, God, I want to see you. I want to see you with my eyes. Existe uma pessoa na Bíblia que tanto pediu que queria ver a Deus, queria ver com os seus próprios olhos. And that was Moses. E foi Moisés. And in Exodus 34, 6-7, E em Êxodo 34, nos versículos 6 e 7, God comes and lets Moses see him. então Deus veio e deixou que Moisés o visse. This is happening as God is giving to Moses the Ten Commandments. E isto aconteceu na altura em que Deus passou a Moisés os 10 mandamentos. Please read it Então, leiam-no in the language you understand. na linguagem que vocês compreendem. Será abrir em I'll português? give you, please read it in Portuguese. Ok. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até à 3ª e a 4ª gerações. Whenever I read these verses, Então, sempre que eu leio estes versículos, I ask, what? eu pergunto: o quê? Look at the context of what's happening here. Então, olhem para o contexto daquilo que está a acontecer aqui. There is Moses Então, temos Moisés, leading the people of Israel que liderava o povo de Israel, out of captivity from Egypt, que estava cativo no Egito, and God is giving to Moses the law that they may follow. e então Deus estava a passar a Moisés a lei que eles tinham que seguir. Moses wants to see God, God shows himself. Então, e Moisés queria ver a Deus, e Deus mostra-se a Moisés. And I ask, whenever I read these verses, what? E sempre que eu leio estes versículos, eu pergunto: o quê? If I was God, and I'm glad I'm not, E se eu fosse Deus, e ainda bem que não o sou,
I would show Moses my power. Eu ia mostrar a Moisés o meu poder. I would show Moses my kingdom. Eu iria mostrar a Moisés o meu reino. I will show Moses my armies of angels. Eu ia mostrar o meu exército de anjos. I will show Moses all the things I have made Eu ia mostrar a Moisés todas as coisas que eu fiz and how they are subject to me. e como todas essas coisas estão subjugadas a mim. And that is how we think of glory. E isto é como é a forma como nós pensamos do conceito ou da palavra glória. But God, whenever He shows Himself to Moses, Mas Deus, quando ele se mostra a Moisés, He says that He is merciful, gracious, slow to anger, and abundant in goodness and truth. mas ele diz, o que ele diz a Moisés é que ele é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Maintaining mercy to thousands, forgiving wickedness and transgressions and sin. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Whenever we meet somebody and we would like them to get to know us, we need to show them what our character is. E então, sempre que conhecemos alguém e queremos que essa pessoa nos conheça, aquilo que nós temos que mostrar é o nosso caráter. That's why we need to be humble. E é por isso que temos que ser humildes. And the most humble being in the whole universe is God. E a pessoa mais humilde em todo o universo é Deus. And He's showing Himself, He's showing His character to Moses. He doesn't show His power or His nature. E aquilo que ele mostra a Moisés é o seu caráter, ele não demonstra o seu poder ou a sua natureza. The definition of character E a definição de caráter is defined by what one decides to do with the power, abilities or knowledge that one has. Então a definição de caráter é definido por aquilo que decide fazer com o poder, habilidades e conhecimento que tem. Let me show it to you very simply. Então deixem-me mostrar-vos aqui de uma forma muito simples. My hand is part of my body. As minhas mãos são parte do meu corpo. That's my nature. Isto é a minha natureza. Okay? Ok? I can be good to my brother. Então eu posso ser bom para o meu irmão And that's part of my character, e isso é parte do meu caráter. to be good. De ser bom, ser uma But pessoa boa. I can also be evil with Mas my eu- hand. Mas eu também posso ser mau com as minhas mãos. Huh? And that's also showing my character. Mas isto também demonstra o meu caráter. What I decide to do with what I have Aquilo que eu decido fazer com aquilo que eu tenho is my character. será o meu caráter. That's why decisions are very important. Por isso é que as decisões são tão importantes. Because you can have power Porque tu podes ter poder and you can be evil. Evil. Be evil. E ainda assim seres mau. I hope I don't mess up everything in your mind right now. Eu espero que não baralhe tudo na vossa mente neste momento. But I want you to ask yourself one question. Mas eu quero que questionem vocês próprios uma questão, uma pergunta. Where would you be? Onde é que estarias? Where would you be Onde é que estarias if God would have decided not to be good but to be evil? se Deus tivesse decidido não ser bom, mas ser mau? Just think of that for a moment. Então pensem nisto só por um momento. It really throws me off. E isto really- realmente, Puts me to the side. My mind goes a minha mente bad. Fica. Just to think, if God would have decided to be evil, where would I be?
Então pensem, se Deus tivesse decidido não ser bom ou ser mau, onde é que estarias neste momento? No one in this earth, Ninguém nesta terra, through this whole life, durante toda a sua vida, through all the centuries that humanity has been on earth, durante todos estes séculos que a humanidade está na terra, there is one person. Existe. There is no one person não existe uma pessoa that can say that God is evil. que possa dizer que Deus é mau. Because it doesn't matter if they know Him or they don't. Porque não importa, conheçam ou não conheçam a Deus, They have lived something that God has made for them. eles viveram com certeza algo que Deus fez por eles. Then, can we get to know God? Então, podemos nós conhecer a Deus? Can we have a good concept of God? Podemos ter um bom conceito de quem Deus é? Can we have a right concept of who God is? Podemos ter o conceito correto de quem Deus é? True concept of God. Um verdadeiro conceito de Deus. Let me just give you some examples, because many times we need an example to be able to contrast to what is true. Deixem-me dar-vos aqui exemplos, porque às vezes é necessário nós termos um exemplo para podermos contrastar com aquilo que estamos a falar. Some of the wrong concepts that we may have of God are the following. Então, alguns dos conceitos errados que nós temos de Deus são os seguintes. Some people think of God as Santa Claus. Alguns pensam em Deus como Pai Natal. Everything that I pray should happen. Então, tudo aquilo que eu para o qual eu oro deverá acontecer. Other people may think of God as a faraway God. Outros pensam em Deus como um Deus distante. Yes, God exists. Sim, Deus existe. He just turned the world, left it there and left. Que Ele criou o mundo, colocou-nos nele e foi-se embora. And therefore, He doesn't care about me. E como tal, Deus não quer saber de mim. Another people think of God as an angry God. Outros pensam em Deus como um Deus de ira. He's just waiting for you to do something wrong, Ele só está à espera que faças algo de errado so He would hit you on the head. para que Ele te dê na cabeça. Now, these three are wrong concepts of God. Então, estes três são três conceitos errados de quem Deus é. Help me. Ajudem-me. Do you know of any other concept that is wrong about God that people think? Ajudem-me. Conhecem mais algum conceito errado de quem Deus é? Yes? That God is here to serve us. That God is here to serve That's us. a good one. Oh, yes, that's a good one. Well, excuse me? God is the universe. Que Deus okay. é o universo. He is not a person, He is the creation. Okay? The Que ele, creation não is God. que ele não é uma pessoa, mas sim a criação. Any other that you think of? Mais algum? God doesn't exist. That's Que Deus also não a concept. existe. Yeah. Okay. And those are wrong. E todos eles estão errados. What is the right concept of God? Então qual é o conceito certo ou correto de Deus? Okay, I got lost already. Okay, why is it important to have a good concept of God? Então, e porquê que é importante termos um conceito correto sobre Deus? What? It is the foundation for truth. Então, é a fundação da verdade. Yeah? And we have a relationship with God, don't we? Então, nós temos um relacionamento com Deus, não temos? And some closer than others to God. E alguns mais próximos do que outros de Deus.
But there's a relationship with God. Mas é um relacionamento, uma relação que temos. But we need to have a right concept of God because Mas nós precisamos ter um conceito real, verdadeiro, de quem Deus é, porque, as I said at the beginning, it will mark how you relate to other people. porque tal como eu disse no início, isto vai marcar a forma como te relacionas com os outros. The way you behave with other people A forma como te relacionas com outras pessoas is telling them through your authority who God is. diz aos outros, através da tua autoridade, quem Deus é. If you are a boss in a company Se és patrão numa empresa, ou patroa, or the owner, ou o dono da empresa, or you are you are a father, you have children, ou se és um pai, tens filhos, you are a teacher, um professor, any position of authority qualquer posição de autoridade will be providing a concept of who God is. irá providenciar um conceito de quem Deus é. Why? Porquê? Because God is the ultimate authority, Porque Deus é a autoridade suprema. suprema. Thank you. That was Spanish. So. See? But let me warn you. Então, deixem-me alertar-vos. What you've been taught, Aquilo que vos foi ensinado, what I am teaching you now, aquilo que vos está a ser ensinado agora, is my responsibility. é a minha responsabilidade. If it is true or not, Se é verdade ou não, it's your responsibility. é vossa responsabilidade. So it doesn't matter what concept you have heard of God. Portanto, não importa qualquer que tenha sido o conceito que vocês ouviram sobre Deus. Your parents have given you, your teachers have given you. Os vossos pais já vos passaram, os vossos professores já vos passaram. And that has to do with this whole thing of psychology. You know, your parents have the blame of your problems. E isto roça aqui um bocadinho naquilo que é a psicologia, que é os vossos pais são os culpados dos vossos problemas. Yes, but not of everything. Sim, mas não é de tudo. What you decide to do with that experience Aquilo que decides fazer dessa experiência is your responsibility. é tua responsabilidade. Because two children can come from the same family Porque duas crianças podem vir da mesma família, with the same problems, com os mesmos problemas, and one becomes successful and a good person, e uma torna-se bem-sucedida e uma pessoa boa, and the other one ends in prison. e a segunda pode acabar na prisão. What was the difference? Qual foi a diferença? The decisions they made. As decisões que eles tomaram. And their decisions are the responsibility of a person. E as decisões que tomaram são a responsabilidade de cada pessoa. So, Portanto, we have a responsibility nós temos uma responsabilidade to give other people de dar às outras pessoas a right concept of God. um conceito correto de Deus. Why don't I speak Spanish and you speak English? Huh? Okay. So, Então, it is our responsibility é nossa responsabilidade to have a right concept of who God is. de ter um conceito correto de quem Deus é. That's why I asked you at the beginning, has God been good to you? Por isso é que eu vos questionei no início se Deus tem sido bom para vocês. Because at least we have one concept of God. Porque, a não ser que tenhamos pelo menos um conceito de Deus That is correct. que é correto, God is good. Deus é bom. I just want that to go down into your heart. E eu quero que isto desça até ao vosso coração. God is good. Deus é bom. It doesn't matter what happened. Não importa o que aconteceu.
It doesn't matter what's going on in the world. Não importa o que acontece no mundo. And right now there are many things going on. E neste momento existem muitas coisas a acontecer no mundo. And every time I look at the news, my heart starts pumping. E cada vez que eu olho para as notícias, o meu coração acelera. The only thing that gives peace A única coisa que nos dá paz is to know that God is good. é saber que Deus é bom. The only thing that gives us peace A única coisa que nos dá paz in a very difficult situation numa situação difícil is the right concept of who God is. é ter o conceito correto de quem Deus é. And we have no excuse. E então nós não temos Nobody has excuse to know God. desculpas Really? para não conhecer a Deus, de verdade. And with this I finish. E com isto Otherwise vou I'll go on terminar. the whole afternoon. Amen. Amen for finishing or going the whole No, afternoon? no, no. Going all the afternoon. Okay. Carry on. God wants us to know Him so much Deus quer que nós o conheçamos tanto that He has opened up Himself to us. que Ele se abriu para nós, He has given us everything we need to get to know Him. que Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para que o possamos conhecer. And just to show you one example, E apenas para vos mostrar aqui um exemplo, I will point out to Jesus, eu vou apontar a Jesus, the Son of God, Filho de Deus, God Himself, próprio Deus, comes to us on earth and Veio lives with us, até nós na terra, vive connosco, tells us about God, the Father, diz-nos sobre Deus, conta-nos sobre Deus, o Pai, and not just that, and leaves, okay? Goes back. e não foi apenas vir e depois foi-se embora, acabou. He comes and dies the punishment that we deserve, Então ele veio, morreu e sacrificou-se e cumpriu ou recebeu o castigo que nos era devido a nós, to give us the opportunity to know God better. para nos dar a oportunidade de conhecer melhor a Deus. There is plenty of information in the Bible, Existe muita informação na Bíblia. very open, very clear for us to get to know Está Him. completamente aberta e clara para nós podermos ver. All we need to do Tudo o que nós precisamos fazer is open it and read it. é abri-la e lê-la. And if you have any questions about that, E se tiveres questões acerca disso, you are very welcome to ask among people here in the church. se tiveres questões acerca disso, tens aqui muita gente com quem podes partilhar e clarificar. Let's pray. Vamos orar? Father, we thank you so much Pai, nós te agradecemos that you have made yourself so open to us, que te tornaste tão aberto e tão visível a nós, that we cannot have any excuse to get to know you. que nós não podemos ter qualquer desculpa para não te conhecer. Thank you for being so close to us Obrigado por estares tão próximo de nós, that we can que nós não, even touch you que nós podemos quase te tocar. whenever we relate to our brothers and sisters. Sempre que nós nos relacionamos com os nossos irmãos e irmãs, With our relatives, com os nossos familiares, with our friends, com os nossos amigos, with those that we love and love us. com todos aqueles que nos amam e que nós amamos. We ask in Jesus' name Nós te pedimos, no nome de Jesus, that you would help us que nos ajudes to take away from our minds all those concepts we have of you that are wrong, que que afastes da nossa mente todos aqueles conceitos que são errados and help us to have the right one, e ajuda-nos a ter os conceitos certos, corretos, that we may be able to see you truly for who you are. que tenhamos a capacidade de poder te ver quem tu és verdadeiramente.
In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.